Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, Débora, boa noite para você e para Carol, para os ouvintes, para quem nos assiste. Bora que bora. Oi, Vera, boa noite. Mais um Viva Voz começando neste 25 de setembro, Dia Nacional do Rádio. Ah, sim. E vamos então a Brasília. A Samantha Klein tem mais informações sobre a votação do projeto de isenção do imposto de renda. E aí, Samantha, qual é a novidade, qual é o capítulo de hoje? Olha, Débora, a novidade é que o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu desautorizar o relator Paulinho da Força, relator do projeto de anistia. O que acontece? Motta foi questionado no plenário mais cedo pelo deputado Chico Alencar a respeito de uma manifestação de Paulinho da Força ontem na saída de uma reunião com o PT, dizendo que o projeto que trata da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 corria risco de não ser votado no caso de uma rejeição ou de um bloqueio ao andamento, à tramitação do PL da dosimetria ou do projeto alternativo de anistia. Na tribuna, Hugo Motta, o que ele disse? Que a proposta do imposto de renda está madura para ser votada depois da discussão na comissão especial. O projeto foi novamente apresentado na reunião de líderes desta semana e que nenhuma outra matéria vai interferir na votação do imposto de renda na próxima quarta-feira. E nós já anunciamos a pauta para a próxima quarta-feira, independente de qualquer uma outra matéria aqui da casa, qualquer uma outra matéria que esteja em discussão. Então não há vinculação da matéria do imposto de renda com nenhuma outra matéria. Essa foi uma associação feita de maneira incorreta e que nós temos a tranquilidade de dizer que essa casa irá apreciar na próxima quarta-feira a votação da isenção do imposto de renda para aquelas pessoas que ganham até R$5.000. Cabe também lembrar que, como aqui no Senado, na Comissão de Assuntos Econômicos, foi aprovado um projeto de autoria do senador Renan Calheiros, bem semelhante, também isentando em R$5.000, tendo aí compensações um pouco diferentes, mas na mesma linha, também reforçou aí a pressa para que a Câmara aprove esse projeto, mas ele acaba ficando em stand-by. Com relação à anistia, Paulinho da Força se reuniu com as principais bancadas ao longo desta semana. Ainda tem um encontro com mais duas bancadas na próxima terça-feira, incluindo o PSD, que é uma bancada grande na Câmara. E apesar das resistências aí do PT e do PL, o relator pretende contar com o apoio do Centrão para aprovar uma proposta de mudança nas penas através do Código Penal e beneficiar ali Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e os envolvidos nos atos do 8 de janeiro. Costuras essas que ainda estão sendo feitas, mas ele pretende colocar para votação esse projeto já na semana que vem. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Uma cutucada do Renan parece que surtiu efeito, né? Bom, ainda bem que o Hugo Motta desautorizou. Pior seria se ele tivesse embarcado nessa. Mas a questão é, será que ele vai ter pulso, vai ter força para encaminhar essa negociação, Vera? Ele vai tentar colocar em votação, mesmo porque ficou muito feio para a Câmara o fato do Senado ter andado com um projeto que é praticamente um clone do projeto do IR e ter andado rápido, mas o PL vai tentar obstruir de todas as maneiras. Ele vai ter de ter o controle do plenário e vai ter de contar com o Centrão para aprovar a matéria. Qual é a vantagem que ele e o Arthur Lira levam nesse caso? É justamente a necessidade de avançar com essa matéria e deixar a do Senado
na gaveta. Então, precisa correr para justamente mandar para o próprio Senado. E aí, chegando no Senado, o projeto do IR, os senadores vão ter de decidir o que fazer. E aí, o que a Câmara espera? Espera que o governo faça o Senado entender que o que tem de andar é o projeto original do governo, portanto, esse relatado pelo deputado Arthur Lira. Quais são as dificuldades adicionais, além dessa condicionante que o PL quer colocar do projeto da anistia? A dificuldade é que o Centrão, o PL, vão tentar mexer de todas as formas no projeto do IR para mudar a taxação de quem ganha acima de R$10 mil, ou seja, tentar tirar a compensação para a renúncia fiscal que o governo vai ter de fazer para aprovar a isenção maior para quem ganha até R$7 mil e a total para quem ganha até R$5 mil. Então, além de desviar da obstrução por causa da anistia, ainda vai ter um capítulo aí de tentar enfrentar todas as mudanças no texto que a oposição vai tentar fazer e que podem levar a que o governo não tenha a compensação de arrecadação, taxando a maior quem ganha mais de R$10 mil. Agora, Vera, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também falou sobre o climão com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, depois que a CCJ do Senado arquivou a PEC da blindagem, né? Ele tentou reduzir ali o atrito, amenizar, disse que não vê sentimento de traição pelo sepultamento da proposta. Vamos ouvir. Nós temos uma boa relação com o presidente do Senado, a quem respeitamos. Sempre quando tratamos de temas polêmicos como esse, é natural que o presidente de uma casa converse com o presidente da outra. Então o Senado estava sim atento às movimentações da Câmara sobre esse tema, mas que depois do posicionamento de ontem, o Senado se posicionou, bola para frente, a Câmara cumpriu o seu papel, aprovou a PEC, o Senado entendeu que a PEC não deveria seguir. Nós temos um sistema bicameral, cabe a nós respeitar a posição do Senado. E aí, bola para frente, cabe a nós respeitar. Ele não está querendo passar recibo, né? Claramente ele quer evitar falar em público o que os deputados têm falado no privado a respeito do Senado. Mas o fato é que ele e Davi Alcolumbre, que vinham numa tabelinha até que boa, não estão se falando, não se falam desde o fim de semana. Existe, sim, esse sentimento de traição que ele negou que esteja ali no ar na Câmara. Existe, falei com vários deputados, todos eles nessa linha de demonizar o comportamento do presidente do Senado, dizer que ele agiu de uma maneira absolutamente covarde, que ele estava ciente de tudo, tinha concordado com o projeto com a PEC da blindagem e que depois pulou fora quando viu a reação da opinião pública. E aí também aquela especulação de que ele teria algum acordo com o governo para ser blindado de investigações e, com isso, poder segurar o projeto e matar no peito. Mas o fato é que o Senado, além de arquivar a PEC da blindagem e aprovar na sua Comissão de Assuntos Econômicos um projeto que trata de imposto de renda, andou com várias outras matérias. Aprovou o projeto também do Aqui Tem Especialistas, que foi outra coisa que o governo comemorou muito. Então, esse contraponto entre Câmara e Senado está maior ainda do que restrito a essas duas únicas matérias. Então, para a imagem da Câmara, isso é muito ruim. Veja que a gente tem um Senado que fica votando até tarde, o Senado falando, estamos exaustos, mas estamos cumprindo com o nosso papel, etc. E uma Câmara em que as obstruções são quase diárias, o Hugo Mota não consegue avançar com a Câmara, com a pauta, ele está sempre tutelado ali pela oposição ou pelo Centrão. Então, esse contraste de produtividade e de imagem vai ficando cada vez pior para ele no comparativo. Por falar em PL da anistia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília na segunda-feira. O nosso colega do Globo, Sérgio Quintela,
foi a agenda do governador hoje, conversou com ele e tal, e ele disse que esse tema da anistia não é pauta, que ele não vai para Brasília conversar sobre isso, que ele vai para visitar um amigo, vai prestar solidariedade, que vai fazer isso porque tem preocupação em consideração como uma pessoa que foi muito importante para ele. Aí nessa agenda, Tarcísio de Freitas foi questionado sobre um possível aval de Bolsonaro à sua candidatura a presidente no ano que vem. Tarcísio tem sido tratado aí como o sucessor de Jair Bolsonaro, que está inelegível, né? Ele disse o seguinte: não deu aval, no caso Bolsonaro, né? Não deu aval nenhum e eu sou candidato à reeleição. Tem nada disso. Foi o que disse o governador. Deve ser uma visita bastante rápida, mas, enfim, esse tema deve entrar realmente nessa pauta, nessa conversa. O governador obteve autorização para visitar o Bolsonaro na segunda-feira, das 9 às 18 horas. Pode ir em qualquer horário nesse intervalo. Toda essa necessidade dele de negar e também posts feitos pelo Flávio Bolsonaro, por outros aliados da família, decorrem de uma nota que saiu no portal Metrópolis, dizendo que o Bolsonaro teria batido o martelo e decidido que o Tarcísio será o candidato do seu grupo, o candidato no seu lugar. Por que isso divide as posições dentro do grupo? Porque os filhos do Bolsonaro, principalmente, insistem naquela tese de que os votos da direita são do Bolsonaro, quase como se fossem uma propriedade privada, teriam de ficar com alguém mais leal a ele, principalmente alguém da família. O Eduardo Bolsonaro, nas andanças dele pelos Estados Unidos, tem insistido na ideia de que ele próprio poderia ser candidato a presidente, algo que é cada dia mais distante da realidade, já que ele acabou de ser denunciado, ele corre o risco de perder o mandato, corre o risco de ficar inelegível. O que o governador está fazendo é tentar tirar esse fogo cruzado de cima dele, porque a gente sabe que a cada notícia que sai de que ele seria mesmo candidato, novos ataques cada vez mais virulentos vêm para cima dele por parte do próprio Eduardo Bolsonaro. Então, ele quer ficar fora desse fogo cruzado até o momento em que, de fato, o Bolsonaro, por vontade própria, indique o Tarcísio como candidato. Por que todo mundo acha que isso vai acabar sendo inevitável em algum momento? Porque cada vez mais essas discussões em torno de anistia estão meio capengas, estão mostrando que talvez não dê em nada. Ainda que haja uma redução de pena, ela não será suficiente para evitar que ele pegue um bom tempo em regime fechado. O que se espera agora é mais apostar na ideia de uma domiciliar em razão dos problemas de saúde dele do que numa redução de pena que o levasse a uma prisão domiciliar por ser justamente uma pena pequena demais. Isso vai se tornando cada vez mais inviável. E à medida que o Eduardo Bolsonaro continua com esses ataques, segue com o tom elevado em relação aos ministros, vai cavando novas sanções contra ele, como aquela sanção contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, vai ficando cada vez mais difícil negociar qualquer coisa. Aquela ideia, por exemplo, de que os ministros do Supremo já participassem do acordo do PL da dosimetria, ela cai por terra quando justamente novas sanções são determinadas contra a mulher do Alexandre de Moraes. Então, o noticiário de que o Jair Bolsonaro orientou os líderes do PL a tentarem fazer com que o Eduardo Bolsonaro baixe o tom, também estão aí circulando. Na semana que vem, o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, deve ir aos Estados Unidos. E ele já está lá, inclusive. Deve conversar com o Eduardo Bolsonaro nesses dias para tentar fazer com que ele pare, cesse esses ataques, modere o seu tom, porque isso estaria mais atrapalhando do que ajudando o Jair Bolsonaro. Tá difícil convencer o Eduardo, né? Porque ele tá meio on fire aí, fustigando o Tarcísio, o Valdemar Costa Neto. Nessa história da PEC da blindagem, ele fez um post criticando os parlamentares, dizendo: vocês é que estão desconectados com o povo, impressionados com o artista fazendo micareta na rua. Classificou esse arquivamento da PEC como puro medo politiqueiro.
E aí, por outro lado, o Flávio Bolsonaro fez um post nas redes sociais fazendo elogios ao Tarcísio, né? Como você disse, desmentindo essa notícia de que o Bolsonaro teria já dado apoio à candidatura do Tarcísio à presidência, mas falando assim, avisa aos navegantes que Tarcísio, além de amigo, é uma pessoa preparadíssima, competente, não tem que ficar provando nada a ninguém, não conseguirão separá-lo de Bolsonaro. Tenho convicção de que estaremos juntos em 2016, para desespero da extrema esquerda. 26, assim, né? 2026. Bolsonaro, eu falei 26, né? 16. Olha o que eu falei. Mas tudo bem. Ih, gente, tô toda errada. 2026. Mas, enfim, não estão se entendendo, né? Não estão se entendendo. O Flávio Bolsonaro aí tenta atuar como alguém um pouco mais moderado que o irmão, justamente porque ele sabe que, em algum momento, o Jair Bolsonaro pode precisar, sim, do Tarcísio. Se as pesquisas continuarem mostrando que o nome da direita mais viável para vencer é o do Tarcísio, vai chegar um momento, não tenhamos dúvida disso, em que o Bolsonaro vai pedir que ele seja candidato. Por quê? Porque ele vai precisar de alguém com chance de vitória para lhe conceder um indulto, caso vença. Essa é a saída mais garantida que ele teria para não cumprir a pena na sua totalidade. Ainda que se reduza essa pena, não vamos esquecer disso. Vai se reduzir aqui, um pouquinho ali, não vai dar para fazer mágica. Ele vai continuar condenado a muitos anos de prisão por tentativa de golpe e todos os outros crimes. Também não acredito que o Congresso vá passar uma dosimetria que faça esses crimes virarem quase brincadeira de criança, porque justamente são crimes graves cometidos contra a democracia. Então, a maior chance do Bolsonaro de sair dessa situação é um indulto pós-eleição, porque teria de ser do próximo presidente. E ainda precisariam contar com alguma boa vontade do Supremo para não derrubar o indulto, como fizeram já no tempo do Temer, ou no caso do Daniel Silveira. Então, não é simples a situação do Jair Bolsonaro. E ele percebeu, já tinha percebido lá antes, aqueles áudios já mostravam eles se desentendendo em relação a isso, mas percebeu que, desde que o filho dele desembarcou nos Estados Unidos, a situação dele só piorou. A situação da família como um todo piorou. O próprio Eduardo Bolsonaro foi denunciado, pode perder o mandato. Então, essa ideia de radicalizar a partir de fora não deu bom resultado, como qualquer pessoa sensata poderia ter percebido desde o primeiro minuto. Você ficar tripudiando contra o país a partir dos Estados Unidos não gera dividendos nem com a classe política, nem com o Supremo e também não com a base da direita, porque, afinal de contas, o discurso de defesa do Brasil, pátria acima de tudo, sempre foi um discurso importante do bolsonarismo e que cai por terra com essa ideia. Já tem foto publicada pelo deputado Sóstenes Cavalcante nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro, né, publicou a foto. Ele, o Sóstenes e o Paulo Figueiredo juntos nos Estados Unidos. Agora, Vera, haveria um limite? Dá para se falar em limite para que essa decisão seja tomada sob até o risco de inviabilizar, né, uma candidatura da direita? Ou isso vai depender dos ventos que a política pode tomar? Porque tudo muda toda hora, né? Eu acho que outra razão pela qual o Tarcísio está vira e mexe falando eu prefiro ser candidato à reeleição, eu sou candidato à reeleição, é que percebeu-se ali no QG dele que as coisas não vão ser tão fáceis, né? O presidente Lula vem numa lenta, porém constante recuperação. Essa viagem que ele fez aos Estados Unidos rendeu dividendos para o Lula, né, em termos de projeção internacional, de projeção para o público interno, todo o aproveitamento que se fez da história da química com o Trump e de que eles vão, de fato, se reunir, foi muito bem feito. O Lula surfou em cima dessa onda. A esquerda também soube surfar, apesar de haver uma clara contradição no fato de que eles xingam o Trump todo dia, mas só para tripudiar em cima do bolsonarismo. Souberam surfar em cima disso. E aí a gente tem toda essa situação de que o Lula vai chegar competitivo no ano que vem. Não vai chegar a um pato manco, como se imaginava alguns meses atrás. Então, isso também
torna a decisão do Tarcísio mais dramática. Você abrir mão de uma reeleição razoavelmente tranquila em nome de uma disputa presidencial que não é simples, não é fácil contra alguém super experimentado com a máquina do governo federal, com muito apoio no Nordeste, e em situação de recuperação, pelo menos até aqui. Então, é uma decisão difícil de ser tomada. Deixa eu trazer aqui um dado interessante. Vera está falando da recuperação de popularidade do Lula, e o Lauro Jardim traz aqui um levantamento do Google sobre buscas em torno de química e Lula. Essa história do Trump no Google teve um pico ali de buscas. Esse discurso do Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU rendeu um pico de buscas no Google. O levantamento da empresa apontou que esse foi o dia com mais pesquisas sobre o petista desde dezembro do ano passado, quando ele sofreu aquela queda no banheiro no Palácio da Alvorada. Aumento inflado aí não só pelo pronunciamento em Nova York, mas também, claro, pela frase da excelente química. Milhares de brasileiros queixaram. A pergunta era: Trump gostou do Lula? Foi o que bateu o recorde aí. Na comparação com o dia anterior, as buscas por Lula cresceram 140%. O dia também entrou para a lista dos 10 dias com mais pesquisas sobre o Lula no Google em todo o mundo nos últimos 12 meses. E aí a lista das perguntas mais buscadas: Lula vai encontrar Trump? Quantos anos tem o Lula? Trump gostou do Lula? O que Trump falou de Lula? Por que o Brasil é o primeiro a falar da ONU? Enfim, aí várias perguntas sobre o Lula, mas acendeu ali o interesse, ou seja, as pessoas estão interessadas e estão informadas a respeito do que aconteceu, né? Eu acho que essa foi uma das melhores viagens internacionais para o Lula em termos de imagem, dele encaixar o discurso bem, dele ter encontros que realmente fizeram com que ele se destacasse. Ele fez aquele encontro sobre a democracia com os demais presidentes aqui da América do Sul, e isso rendeu também boas aspas para ele. Ele se posicionou direito na questão ali da Palestina, com o discurso que ele vinha fazendo, e esse discurso está crescendo no mundo, está crescendo na Europa. Ele teve aquele tete-a-tete com o Macron, que o chamou ali, disse que ele era um grande cara, não sei o que e tal. Teve uma conversa com o Zelensky, que era alguém com quem ele tinha uma relação meio azeda no início do seu mandato, por uma postura ambígua que ele adotou no início em relação à guerra da Ucrânia. Então, foi uma viagem para a qual o presidente parece ter ido muito bem cercado, muito bem brifado. Também já ele e o Alckmin fizeram uma boa tabelinha depois em relação à ideia da conversa com os Estados Unidos. O Alckmin deverá participar da conversa. Ele estava por lá acompanhado da Marina, que é alguém que sempre circula muito bem nesses salões internacionais. Ela tem um prestígio internacional muito grande por conta da agenda climática. Então, foi uma viagem de alto aproveitamento. É aquela coisa ali que você pega uma carne e aproveita da cabeça até o pé e todos os cortes e faz um bom material a partir disso. O uso nas redes sociais também foi bom, mostrando que o governo melhorou a comunicação. Esse era um dos objetivos para esse ano com a troca da SECOM, e a gente vê realmente um gás maior na comunicação digital do governo. Então, acho que foi uma viagem em que o Lula surfou bem, e se isso for aproveitado na volta, pode, inclusive, ajudar a turbinar a relação dele com o Congresso, porque o Senado deu bons votos ali a favor do governo. Isso marcou essa divisão com a Câmara. Se ele souber aproveitar bem, surfar na confusão, ele tem mais condição ainda de atrair o Senado para si. E se semana que vem passar o IR na Câmara, aí ele vai surfar muito em cima dessa matéria, que é aquela principal agenda dele para esse ano. Então, vem numa maré positiva o governo, contrária a essa do bolsonarismo, que está patinando em círculos, todos tropeçando nas próprias pernas, brigando entre si. Muito bem, vamos fazer um intervalo? Aí a gente volta na sequência com o repórter CBN e depois tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta! Igor Cardim também de volta de Brasília com mais informações sobre a última sessão do ministro Barroso como presidente do STF. Diga lá, Igor.
Pois é, Débora, a sessão desta quinta marcou a despedida de Barroso da presidência do Supremo Tribunal Federal. Durante o discurso, o ministro afirmou que a Corte cumpriu bem o papel de preservar o Estado de Direito e a democracia, mesmo sob pressões e custos pessoais. Ele destacou que desde a Constituição de 1988 não houve desaparecidos, nem torturas ou aposentadorias compulsórias e a liberdade de imprensa foi garantida. O arranjo institucional que nos proporcionou 37 anos de democracia e estabilidade institucional sob a Constituição de 1988. E nesse período não houve desaparecidos, ninguém foi torturado, ninguém foi aposentado compulsoriamente. Todos os meios de comunicação impressos ou digitais manifestam-se livremente. Ou seja, apesar do custo pessoal dos seus ministros e o desgaste de decidir as questões mais divisivas da sociedade brasileira, o Supremo Tribunal Federal cumpriu, e bem, o seu papel de preservar o Estado de Direito e de promover os direitos fundamentais. O decano Gilmar Mendes prestou homenagem ao colega, afirmando que sua gestão ficará registrada na história por ter conduzido o julgamento e a condenação de um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado, fato que classificou como raríssimo no mundo. A partir de segunda-feira, o ministro Edson Fachin assume a presidência do STF. Alexandre de Moraes será vice-presidente pelos próximos 2 anos. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Dá para a gente fazer um balanço desses 2 anos do Barroso à frente do STF, Vera? Bom, ele pegou essa pauta já em andamento, né? Essa da questão da democracia, porque o 8 de janeiro foi ainda sob o mandato da ministra Rosa Weber na presidência, e quando houve a troca, os processos contra os perpetradores dos ataques estavam a pleno vapor e também se iniciou o processo da trama golpista. Então, todo esse período do ministro Barroso na presidência foi marcado por essa agenda da defesa da democracia, a necessidade que o Supremo teve de estar na vanguarda da defesa da democracia. Outra pauta que também foi herança do mandato da ministra Rosa foi a questão das emendas parlamentares, porque ela, ainda como ministra, antes da presidência, deu aquela liminar sustando o orçamento secreto. Depois criaram-se regras para as emendas, ainda com ela como relatora. Na presidência dela, isso começou a andar. Aí ela se aposentou, ela deixou a presidência, se aposentou. O ministro Flávio Dino herdou esse assunto, mas o assunto vira e mexe também continuou voltando. Como aqueles assuntos que não acabam. E isso também interditou as relações entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Então, foi um mandato muito marcado pela tensão institucional com o Legislativo. Não deu para se avançar com nenhuma pauta muito nova. O que o ministro gosta de salientar, quando ele próprio faz esse balanço, foram conquistas que ele obteve no CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. O CNJ é o órgão de controle externo do Judiciário e também é o órgão que faz as políticas públicas do Judiciário brasileiro. E aí não só do Supremo, mas de todo o Judiciário. E o presidente do Supremo é sempre também o presidente do CNJ pelo mesmo período. E o ministro, a partir do CNJ, implementou uma política de aumento da equidade de gênero e de raça e da representatividade, criando o Exame Nacional para magistrados, né? Então, criou uma espécie de Enem da magistratura para unificar os concursos e unificar, portanto, o nível dos candidatos que entram, mas criou também uma cota, ele não gosta que se chame de cota, mas uma sistemática por meio da qual as pessoas negras e as mulheres têm mais incentivos para ingressar na carreira do que antes. E, com isso, ele acha que, em algumas décadas, vai se mudar o perfil demográfico da magistratura brasileira com mais diversidade, tanto de gênero quanto de raça. Então, esse é o ponto que ele sempre puxa quando faz o balanço de algo que realmente ele conseguiu fazer a diferença estando à frente do CNJ. Agora, Vera, só uma nota de rodapé, né? Como as coisas mudam, porque Barroso e Gilmar Mendes protagonizaram aquele bate-boca clássico, né? Que entrou para a história do Supremo, Barroso chamando Gilmar de uma pessoa horrível, e hoje foi o Gilmar que fez esse discurso emocionado, né? Como decano, dizendo que a presidência de Vossa Excelência entra para a história. Exato. Calhou, quis o destino que um fosse decano
na presidência do outro, e é sempre o decano que faz esses discursos, tanto de saudar novos ministros, quanto de louvar presidentes que entram e que saem. E os dois, de fato, conseguiram aparar as arestas depois daquele discurso em que o ministro Barroso disse que o Gilmar era uma pessoa horrível, mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. E o que acontece é que eles estiveram mais ou menos do mesmo lado em muitas das causas das questões em tela ali, principalmente nessa questão do suporte ao ministro Alexandre de Moraes. Muita gente fala que o mandato do Barroso foi meio eclipsado pela força que o Alexandre de Moraes ganhou dentro do Supremo nos últimos anos. É como se o presidente tivesse menos ascendência, menos controle sobre a pauta, menos visibilidade externa do que o ministro Alexandre, que é relator de muitos dos processos mais rumorosos do Supremo nessa quadra. Isso não vai mudar tão cedo, principalmente porque agora o ministro Alexandre de Moraes é o vice-presidente, né, na presidência do ministro Fachin. Então, a gente pode assistir mais um mandato eclipsado por essa figura muito forte, que é a figura do Alexandre de Moraes. Vamos fazer mais um intervalo? Depois tem mais Viva Voz. Viva Voz de volta, Samantha Klein de volta também com mais informações sobre a CPMI do INSS. Para não perder o costume, né, teve bate-boca hoje também por lá. Oi, Samantha. Oi, Débora. E continua, viu, essa sessão da CPMI, ouvindo o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, que está negando qualquer relação com o esquema de descontos fraudulentos sobre aposentadorias do INSS. Ele também disse que só soube desses descontos indevidos quando foi deflagrada a operação sem desconto da Polícia Federal e Controladoria Geral da União. Ele chegou a ficar em silêncio no começo dessa sessão, não respondeu as perguntas do relator, mas vem respondendo a maioria dos questionamentos dos deputados e senadores. Antônio Carlos ainda ressaltou que não trabalhava para governos, que não participa de associações de aposentados e pensionistas, e também disse aí que não tem envolvimento com esse esquema. Já o relator Alfredo Gaspar disse que até um elogio que ele não respondesse às questões dele, já que, segundo o relator, ele é o grande artífice desse esquema fraudulento. Entre outras questões aqui também, a base do governo conseguiu barrar a convocação de Gustavo Marques Gaspar, que era um assessor do senador Weverton Rocha, do PDT do Maranhão, e de Silas Bezerra de Alencar, sócio da empresa que teria pago aí por passagens a representantes da CONTAG prestarem depoimento à CPMI. Já o líder do Novo, Marcel Van Hatten, acabou de pedir uma cariação entre o Careca do INSS e o técnico em contabilidade Milton Salvador de Almeida Júnior, que é apontado como um sócio do Careca do INSS. Milton já prestou depoimento negando ter sociedade com ele. Já o deputado Paulo Pimenta afirmou que vai apresentar um requerimento de acariação entre o advogado Eli Cohen e o Careca do INSS. Esse advogado prestou depoimento e ele foi aí autor de denúncias sobre pelo menos 3 associações envolvidas nas fraudes do INSS. E por último, um pouco prosaico até, a deputada Coronel Fernanda disse que vai protocolar um requerimento para transferir Careca do INSS para a Papuda. Hoje ele está preso na superintendência da PF desde o dia 12 de setembro, quando foram recolhidos, apreendidos aqueles carros de luxo com ele. E ao questionar, eu perguntei para o advogado dele, o Kleber Lopes, que é um criminalista famoso aqui em Brasília, ele disse que a CPMI realmente não tem essa prerrogativa com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. De qualquer forma, uma CPI mista particular de inquérito, ela tem o objetivo de conduzir uma investigação, né, Vera? Desde o começo, a gente estava falando do caráter político-partidário, né, ideológico, que essa CPMI poderia passar a ter, e
Você está caminhando para ter algum desenvolvimento, para chegar a alguma conclusão? Nessas confusões, esses bate-bocas, a gente vê o pessoal lacrando para aparecer, né? O tom dela está bastante exaltado, né? Anteontem a gente teve uma voz de prisão dada pelo senador Carlos Viana contra um intermediário, justamente, do careca do INSS, o Rubens Oliveira Costa. Hoje, essa oitiva marcada por todas essas tentativas de deputados e senadores se destacarem mais uns que os outros, e achei engraçado ele tentando fugir desse apelido, né? Tentando falar o nome dele. Eu sou Antônio Carlos Camilo Antunes, sou empreendedor nato, mas não tem jeito. Só na entrada da Samantha ela repetiu careca do INSS umas 8, talvez, vezes. Então ele não vai conseguir, né? Esse principal objetivo dele não foi alcançado, coitado. Coitado não, né? Que, enfim, está investigado por uma série de coisas bem, bem graves. Ele dizendo que só tomou conhecimento quando eclodiu a operação, enfim, tá difícil. O que a gente vê é que o governo está conseguindo, depois daquele baile que ele tomou no começo, está conseguindo uma maioria para não aprovar alguns requerimentos que seriam muito desgastantes para ele e para a sua base. Então, está conseguindo vitórias importantes por ali. Se vai conseguir avançar em relação ao que a Polícia Federal e a Receita e as próprias investigações internas já mostraram, a gente ainda está por ver. Eu não tenho advogados, eu chamei ele pelo nome. Não usei o apelido. Não usei o apelido. Não tenho advogado. Eu não sei se ele está refutando a alcunha de careca ou a alcunha do INSS, né, gente? Porque ele fala, não sou careca do INSS. As imagens falam por si só, né? Refutar a alcunha de careca é um pouco difícil, porque ele é bem careca, que nem o Alexandre de Moraes. É um careca quase total. Só está negando que seja do INSS, eu acho. Mas a CPI agora mudou de foco. Exato. Vamos para o nosso próximo assunto, gente. O Igor Cardin está de volta. Agora para falar de economia, redução da estimativa de crescimento na economia aí feita pelo Banco Central, o que faz sentido, né? A gente estava aí num longo tempo com elevação de taxas de juros e em algum momento esse remédio faz efeito também na economia, né, Igor? Pois é, Carol. O Banco Central reduziu, então, essa projeção do PIB, de crescimento do PIB para esse ano de 2,1% para 2% e prevê um crescimento ainda menor para 2026. A redução se deve principalmente aos efeitos ainda incertos do tarifaço dos Estados Unidos. Mesmo assim, há boas expectativas em relação a alguns setores, como a agropecuária, que deve crescer 9% neste ano. Para 2026, ano eleitoral, as estimativas são pessimistas, de crescimento da economia de 1,5%. Mas esta é a primeira vez que o Banco Central divulga uma estimativa para o PIB do próximo ano. Se confirmado, o resultado será o pior desde a pandemia. A expectativa baixa se deve aos juros, que devem permanecer altos, e perspectiva de desaceleração da economia global, de acordo com o diretor de política econômica do Banco Central, Diogo Guilhem. Carol. O Igor, e como é que ficou a projeção sobre a inflação, hein? A perspectiva de inflação teve uma leve melhora e passou de 4,9% para 4,8%. Mesmo assim, a previsão segue acima do intervalo de tolerância previsto. A inflação deve cair mesmo só em 2026, quando, segundo as estimativas, deve fechar o ano em 3,6%. Diante desse cenário, o Banco Central estima que os juros devem permanecer em 15% ao ano até o final de 2025 e taxa Selic só deve começar a cair na primeira reunião de 2026. Em meio às fortes críticas sobre a condução da política monetária do Banco Central, o presidente do BC, Gabriel Galípolo, disse que as críticas são legítimas e até elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que afirmou que o patamar de 15% é injustificável. Absolutamente legítimo que tanto agentes, economistas expressem a sua opinião sobre o que está se imaginando está sendo feito com a política monetária. Eu, pessoalmente, acho um luxo você ter o ministro da Fazenda e o secretário do Tesouro fazendo comentários sobre política monetária com a delicadeza que eles fizeram, com a gentileza que eles fizeram e com a educação que eles fizeram.
Galípolo saiu pela tangente e não rebateu as críticas feitas por Haddad. Apesar de cobrar uma queda na taxa Selic, o ministro da Fazenda elogiou Galípolo e afirmou que ele assumiu o Banco Central em meio à crise. Diferentemente da postura adotada na gestão de Campos Neto, foi a primeira vez que o ministro da Fazenda criticou diretamente a condução do BC em relação à taxa de juros. Carol. Obrigada, Igor. Para o governo, essa projeção para 2026 é muito preocupante, né, Vera? Ano eleitoral, com previsão de crescimento de só 1,5%, é uma notícia muito ruim, né? Dentro do governo, eles continuam achando que vai crescer mais de 2%, mesmo com a persistência da política de juros por mais tempo do que o governo gostaria. Eles acham que ainda tem como crescer mais de 2%, porque o crescimento tem sido maior do que o projetado nesses primeiros anos do governo Lula. Mas, se a gente for olhar, mesmo com esse remédio, com essa dose cavalar de juros, a inflação ainda não caminhou para o que o Banco Central deseja, que é a meta, né? Dentro da meta. E o IPCA 15, que é a prévia da inflação oficial, para o mês de setembro, veio com uma alta muito maior do que o esperado. Veio com uma alta de 0,48, quando a inflação do mês de agosto tinha tido uma retração de 0,14. Então, a dificuldade de trazer a inflação para dentro da meta, mesmo com a persistência de juros altíssimos por tanto tempo. Então, essa ideia do governo de que os juros vão começar a baixar, eu acho que já fica muito claro que não vai acontecer num horizonte tão próximo. E essa fala do Galípolo, né, embora fofa ali, nossa, que luxo poder contar com essas críticas tão educadas e não sei o quê, não esconde o fato de que ele não está querendo dar nenhuma pista de que vai baixar os juros tão rápido. A política tende a ser a de manter os 15%, pelo menos até o fim do ano. E isso é bastante ruim para o que o governo pretendia, uma economia mais aquecida no ano eleitoral, com juros em queda, para isso impulsionar, de alguma maneira, a eleição do Lula. E ainda tem os problemas fiscais no horizonte, né? Ontem mesmo, naquela sessão tumultuada da Câmara, o ministro Fernando Haddad defendeu a necessidade de aprovação daquela MP que trouxe as alternativas ao aumento do IOF que foi derrubado. Ele disse que isso é fundamental para viabilizar o orçamento de 2026, esse mesmo ano eleitoral, sem a necessidade de se fazer novos cortes orçamentários. Então, ainda tem a questão fiscal para ser equacionada, além dessa questão de juros inflação crescimento, que preocupa bastante o governo para o ano que vem. Não vai ser um voo de cruzeiro a economia no ano eleitoral. O governo vem aí de 3 anos bons, 3 anos com emprego muito bom, com crescimento bom, com redução da desigualdade, redução de indicadores que são ruins para o Brasil, como a questão da fome. Tudo isso já, por si só, ajuda a fazer um caldo ali de discurso eleitoral para o Lula. Vai ter o discurso do IR, que esse é poderosíssimo, se o projeto de fato for aprovado, e isso pode dar um ganho de renda para as pessoas no ano eleitoral, e isso aumenta o humor em relação ao governo, mas a coisa dos juros é o ponto de preocupação do governo. Eu tinha sentido isso quando eu estive lá durante o julgamento do Bolsonaro, e isso fica perceptível também nessa fala do Galípolo, dando a entender que ele está até bem contente com a pressão que ele está sofrendo, mas reconhecendo que existe pressão para que os juros comecem a cair, né? Vamos ver se essa pressão aumenta ou não aí nos próximos meses. Vera, obrigada. Até amanhã. Amanhã tem mais Viva Voz. Amanhã tem mais Viva Voz. Hoje tem Tricolor. Eu estou aqui a caráter, com as 3 cores do São Paulo, que vai começar em alguns minutos. E hoje a gente tem que ganhar, não tem jeito. Pois é, e você que está nos acompanhando, tem transmissão pelas plataformas digitais da CBN, de São Paulo e LDU, pela Libertadores da América, daqui a pouquinho, em 2 minutos, às 7 da noite, primeiro tempo na web, site da CBN e canal do YouTube. Então acompanha lá com Rodrigo Bittar e Rafael Prates, São Paulo e LDU. Até amanhã, gente. Até. Beijo, Vera.